Olá, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um programa Estar Bem. Sempre aos domingos, o programa inédito às 20 horas e 30 minutos. Nós temos o apoio de Sicredi. Agora, o começo do ano pede novos planos e novas conquistas. Se o seu sonho é um carro novo, conte com o Sicredi Origens. Aqui você pode financiar até 90% do valor do veículo, com taxas que cabem no seu bolso e um atendimento próximo. Sicredi é ter com quem contar. Nós temos o apoio de Shopping Total, presente a todo momento há mais de 20 anos. A Home 7200, sofisticação, originalidade, tem tudo lá para a sua casa. E também Ambientalize, ambientes inesquecíveis para o seu evento. Vocês podem nos assistir ao vivo pelo nosso canal do YouTube, pelo canal 160 da Soul TV, pelo canal 15 RBTV para Serra Gaúcha e também no nosso aplicativo próprio, disponível para iOS e Android, e também no sistema Roku. Bom, hoje eu estou recebendo a doutora Ana Furtada, CEO da Escola Boutique Ana Furtado, e nós vamos conversar por um assunto que está muito em voga no momento: a transição de carreiras, as carreiras líquidas, esse processo todo de transformação no mercado de trabalho. Seja muito bem-vinda, doutora Ana, uma boa noite. Obrigada, Vanessa. Sempre é muito bom estar aqui contigo, né? E também acho assim que como é bom a gente trazer assuntos que estão aí na mídia, né? E a gente querendo entender e poder ajudar um pouquinho todo mundo, né? Pois é, hoje a gente tem aquela história de ter uma estabilidade profissional, uma profissão para a vida inteira. Hoje já não existe mais, as pessoas estão se transformando, né? Tem essa flexibilidade ou uma busca por um trabalho mais leve ou alguma coisa que dê mais prazer, ou mesmo às vezes até ser mais rentável. Como é que tu tem observado isso também, ainda mais que tu trabalha com a estética associado? Tu já fez essa transição também? Então, né? A gente quando começa a falar da vida da gente, a gente até se assusta de tanta coisa que a gente já fez, né? Então, começou comigo mesmo, essas transições, né, Vanessa, que eu acho que na minha geração, há muito tempo atrás, a gente nascia para ter uma profissão, né? Então, quando a gente estudava, fazia vestibular, tinha esse foco de fazer alguma coisa, e até era uma preocupação que a gente tinha de escolher a coisa certa, né? Porque era para sempre, né? Então, no vestibular que a gente fazia, a gente já tinha todo um trabalho para ter essa escolha e dar certo, né? E o que que acontece, né? Então, assim, a gente começa a trabalhar e as coisas mudam, né? As atividades mudam. Todo o sistema capitalista vai fazendo com que a gente altere a maneira de trabalhar, né? Eu sou dentista, né, já há bastante tempo e tinha um sonho de ser odontopediatra e ortodontista, né? E, graças a Deus, com foco, eu cheguei a fazer realmente essa direção na minha carreira. Mas o que que aconteceu? Eu comecei com a pediatria. Vou te contar um pouquinho da minha história, que eu acho que é exatamente isso que todo mundo pergunta, né? Diz assim, nossa, mas por que que tu largou tudo? Por que que hoje tu tá em outro lado, fazendo outra coisa, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que ir girando que nem uma roda. Tu tem que ir conforme as coisas vão acontecendo, né? Então, eu comecei a minha profissão como odontopediatra e numa época que não existia especialista em odontopediatria, tinha muito pouca gente com a especialidade, né? Atendendo crianças especiais e com necessidades diferentes. E com o passar do tempo, começou a generalizar todo mundo por dificuldade de ter muito cliente, a não abandonar mais aquela criança e não indicar para outro especialista, a não ser que fosse de extrema dificuldade. E aí eu me vi numa situação onde eu encaminhava muita criança para fazer ortodontia e perdi aquele cliente, né, daquela maneira e já não queria mais estar atendendo só criança e já estava ficando no lugar comum. Daí fui fazer especialidade de orto e aí eu já drenei meu paciente para a ortodontia dentro do meu próprio consultório. Passando isso, eu tinha um ideal, né? Que eu sou professora de inglês, na adolescência me formei no cultural,
como professora de inglês e é sempre apaixonada por dar aula, né, pela docência. E eu tinha na minha cabeça, ó, eu vou no final da minha carreira ser professora. Só que cansada da odontologia para isso, eu não queria ser professora de odontologia, né? Aí foquei na área da estética, que estava em crescimento, né? Fiz a faculdade de cosmética e estética para dar aula. E aí, no final, quando terminei a cosmética e estética, começou a harmonização, e aí as duas coisas se uniram, né? E depois, óbvio, fui fazer, estou terminando biomedicina, fui fazer mestrado, enfim, a gente não para nunca, né? E acho que hoje as características, além do giro da profissão, ela vai também para multifunção, né? Então, eu acho que a gente não consegue ser um profissional completo se a gente não tiver o olhar externo das outras coisas também. Por exemplo, que nem a gente estava comentando antes, a estética hoje ela está ligada à saúde. Eu não consigo fazer estética invasiva sem pensar que eu tenho que ter todas as características de cuidado de uma parte que é de uma saúde da área da saúde mesmo, né? De entender o corpo humano, de entender fisiologia. E aí vai, né? E tá, e agora tu fala um pouquinho também, senão a matraca fala que sem parar, né? Pois é, durante todo esse caminho a gente vai vendo que tu foi desenvolvendo competências. E eu acho que isso é muito importante para realmente, assim, quem está fazendo uma transição ou mesmo está se adequando ao mercado de trabalho, porque hoje a gente tem uma evolução em todas as áreas. E as áreas também vão se complementando. Por exemplo, hoje tu tem Exatamente. uma escola de formação de profissionais na área da saúde. Claro, então, tu tem toda aquela especialização em questões das técnicas de cuidado com o paciente, mas tu também tem que pensar que tu vai ter que mostrar para aquele teu aluno que ele vai precisar conhecer um pouco de gestão, um pouco de marketing. Então, acho que tudo vai se fundindo dentro disso, né? É difícil hoje a gente ter uma profissão somente Estática, estática. né? Não, isso que tu falou é bem importante, assim, porque nós não fomos treinados para ser empresários, para ter um negócio. Então era uma coisa muito louca, porque fazia faculdade e a gente era jogado para o mercado, né? Então tinha que entender como colocar uma estrutura de um consultório, no caso eu como dentista, também entender a precificação e ninguém sabia nada. A gente fazia aquilo ali colando, né? Pegando mais ou menos o que estava ali dos outros falando, sem nenhum embasamento. E uma coisa que acaba que tu perde muito, né, Vanessa? Sim. A gente não é hoje treinado para ter o sucesso profissional como empresário, né? Então não é só hoje, eu sempre amei tudo que eu faço, mas eu ainda tenho dificuldade de fazer o crescimento dinâmico da administração, da parte de precificação. É complicado, é difícil isso, fora toda a área de mídia, né? Sim. Porque no mundo do jeito que está hoje, a gente precisa aprender a se vender. Não é que nem antigamente, que o profissional ele era indicado, né? Sim. E era de boca a boca, e a gente tinha credibilidade. Hoje a credibilidade não é mais pelo atendimento. A credibilidade é o conjunto de tudo. Também é multifatorial. Sim. Pois é, tu trabalha hoje mais com a área da estética. Tu acaba recebendo pacientes que estão, por exemplo, nessa transição de carreira, que buscam dentro da harmonização a melhorar o seu perfil, digamos, para o mercado de trabalho. As mulheres buscam o empoderamento de algum procedimento na harmonização, ou mesmo o homem. Tu consegue observar isso na tua prática Com clínica? certeza, com certeza. Tudo está interligado, né? Então, a adaptação do visagismo, né, a cada profissão, o paciente ele busca melhorar, né, o visual para também se adequar àquela questão aquela hora de trabalho dele, né? Não só da parte do rosto ou do corpo, como também da imagem, né? Então é muito legal hoje, porque a gente tem profissionais que são especializados nisso, né? De adaptar a tua imagem àquilo que tu está fazendo. E isso é variável também, Sim. né? Então, tu pode ser várias personas
numa pessoa só, né? E isso é, de fato, é um desenvolvimento da profissão como um todo mesmo. E aí tu acaba atendendo e identificando o que que aquela pessoa quer passar para o mercado, né? Com Para ver certeza. qual o tratamento que vai ser mais adequado para aquela Aham. pessoa. E até é interessante que a gente estava lendo algumas coisas sobre isso antes, né? E o porquê também que essa área da saúde acabou se relacionando tanto com a área da estética, porque a gente, como profissional da área da saúde que lida com doença, acaba que com o tempo que a gente tem que trabalhar, a gente cansa, né? Dá aquele burnout que a gente estava comentando, de estafa, porque a gente trabalha com uma coisa extremamente pesada, né? Então, tu lidar com o emocional da pessoa em sofrimento, não estou falando só da parte de odontologia, mas da parte geral, da medicina, da enfermagem. E hoje tem vários profissionais de todas as áreas trabalhando com estética, né? Então, enfermeiro, biomédico, fisioterapeuta, biólogo, que todo mundo questiona muito ainda, né? Essa questão, como que eles estão fazendo isso? Que, na verdade, eu acho que cada profissão dessas, ela vai sempre agregar na área da estética por algum motivo, né? E como é bom a gente não trabalhar só com a parte ruim da saúde, com a parte pesada, Nada. né? Como é bom tu ter essa recompensa de dar uma felicidade, de passar uma alegria para o outro, trazendo essa questão de melhora de autoimagem, que reflete em todo o resto, Resto. né? Sim, agora como tu abordou dessas profissões que estão alternando e vindo para a estética, né? Saindo daquela raiz principal, digamos assim. Também são transições dentro da própria área, né? São mercados novos que exigem um posicionamento, um conhecimento também para fazer toda essa transição. E a gente observa também várias adaptações de algumas profissões até que acabaram sendo dizimadas, digamos assim, né? Com o mercado de trabalho, com a evolução ao longo do tempo, né? A gente vê hoje a inteligência artificial, É. tem várias coisas que vão surgindo ao longo dos anos que vão modificando as próprias profissões. Não necessariamente a gente precisa largar a nossa aquela profissão inicial, mas ela vai se transformando dentro dela mesma. Com certeza. A gente vai evoluindo aquilo que a gente faz, agregando coisas que façam crescer, né? E, inclusive, hoje já tem listas, né, de profissões que vão sumir, né? E é assustador mesmo, né? Eu acho que esse ano foi o boom da inteligência artificial, que é espetacular, ela auxilia muito, a gente tem que se adaptar a ela também, mas que, ao mesmo tempo, é assustadora, né? Sim. Então, como que tu vai permanecer no mercado só com aquele start que tu teve, né? Porque tudo muda, né? Então, assim, a gente é obrigado hoje a ter essa velocidade de transformação para estar inserido na atualidade do que está acontecendo no mercado, né? E isso é bem importante, né? É, Eu mas acho que para tudo para a gestão. Mas o que eu observo também, assim, durante todas essas transformações, né, os profissionais vão desenvolvendo uma resiliência, até realmente para conseguir atravessar todas essas fases e conseguir fazer uma transição, uma mudança. Hoje a gente busca, como tu falou, na área da saúde principalmente, a gente tem vários casos de burnout, que é um esgotamento que realmente fica muito difícil da pessoa seguir naquele trabalho ou naquela profissão. E nessa mudança, nessa busca hoje cada vez mais de qualidade de vida, é muito importante, né? A gente pensar muito no que quer fazer, escolher muito bem dentro do seu mercado, ou mesmo mudar radicalmente, né? eu Acho acho que a que realização profissional e pessoal hoje ela não tem como ser separada, né? Eu sempre disse assim, eu sempre fiz tudo na minha vida, gostando de fazer, né? E eu acho que isso todo mundo fala, né? Enquanto gosta, não é um trabalho, né? A gente não se sente pesado. E eu acho que a cobrança hoje das áreas, de todas as áreas, ela é muito alta, né? E foi uma das coisas, Vanessa, que eu acho que não sou só eu, mas muita gente que passa para a área da estética, que estava na área da saúde e doença, na saúde e tratamento, para a área da estética,
teve essa confusão de seleção do que vai fazer, de escolha do que vai fazer. Porque trabalhar com saúde é nobre, trabalhar com estética é preconceituoso, né? Então, hoje já é uma coisa mais no lugar comum, mas eu mesmo tinha o preconceito quando eu optei por largar a parte intraoral da saúde, Sim. bucal ali, para passar para o rosto, que era estética, porque existe esse preconceito de que ele é supérfluo, né? E quando tu enxerga hoje que existe essa associação da imagem com o bem-estar e o que a gente busca hoje como pessoa, como profissional e conjugar os dois ao mesmo tempo para ter um prazer de trazer para a vida, né, esse bem-estar e a satisfação pessoal, fica muito mais tranquilo de tu conduzir tudo, né? Sim, De conduzir a vida, né? É. E agora eu vou chamar um recado do Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Sicredi é ter com quem contar. E agora, pegando e voltando ao assunto que a gente estava conversando antes do nosso intervalo, que eu acho que é muito importante, principalmente não só na odontologia, né, nas outras profissões, mas é uma coisa que a gente sente muito. Eu também, a minha formação é na parte da cirurgia bucofacial, então é uma área que também, quando eu fiz a migração para estética, todo mundo me olhava assim, tá, mas estética, fazer cirurgia, vai para estética, pode, né? E hoje a gente teve uma resolução semana passada que foi muito importante do nosso Conselho Federal, né? Em relação às cirurgias estéticas da face. Então, dentro da própria odontologia, ela vem se transformando ano a ano, né? A gente está falando de transformação como pessoa dentro das profissões das áreas, né? Que cada um hoje tem essa questão de não estar estaticamente parado numa coisa só, numa profissão só. E acho que dentro das áreas também tem essa mudança, né? Então, o que a gente fazia de odontologia lá no princípio de sair da faculdade para o mercado, tu também tem que se atualizar e mudar, né? E as necessidades vão mudando, né? Então a gente vai se adaptando conforme as coisas vão acontecendo. E essa área da harmonização que foi um boom, né? Ela começou e ela já teve, além da polêmica, muita coisa boa aparecendo, ela fez com que a gente tivesse a necessidade de se adequar a fazer as coisas com embasamento científico, com muita seriedade, né? Porque a velocidade ela está muito além do que a gente consegue seguir, né? Então hoje a gente vê, meu Deus, tô aqui e pela comunicação, pela toda a parte de comunicação virtual, pela mídia, o acesso à informação, ele é muito rápido, tão rápido que a gente não consegue acompanhar, né? Então hoje eu vejo assim que, meu Deus, tô aqui sabendo de uma coisa que está nova e já tem outra. E aquilo ali já vai ficar daqui um pouquinho para trás, né? E a profissão está assim também, né? Então, eu acho que o que aconteceu para nós hoje na odontologia de ter, né, essa nova especialidade, que são as cirurgias faciais, e que ainda tem muita luta, porque existe essa discriminação de que cada um tem que seguir na sua área, né? Tem ainda toda essa polêmica, e a gente sempre fala sobre isso, né, Vanessa? Eu acho que o bom profissional é exatamente esse que busca mudar, que busca se adaptar com novas profissões, e ele já era bom. E ele agregando coisas novas, ele vai usar aquela experiência dele, que ele já tem em anos de profissão, para fazer aquilo também bem feito, melhor,
né? Então, sempre agregando coisas novas para evoluir dentro da própria profissão, Isso né? que é muito importante, né? O desenvolvimento das competências dentro da sua profissão, né? Na área de cirurgia, vou puxar aqui um pouquinho, que eu acho que foi uma conquista muito grande para nós, né? A gente tem preconceito, assim como dentro das outras profissões, quando entra numa área de procedimentos estéticos, que antes era muito realizada só por médicos, né? Mas a gente sabe que todos os profissionais, quando bem capacitados, né, quando estudam realmente, quando se formam, quando não estão sempre se atualizando, não vai ter nenhum prejuízo em relação a nenhum atendimento, até muito pelo contrário, né? Com certeza não. Então, não precisa ter esse preconceito, eu acho que com nenhuma profissão, quando faz essas migrações, né? Que é exatamente esse profissional que recicla, né? Que busca estar sempre atualizado, que vai ser o profissional que vai ser o mais capaz de ter esse atendimento, né? Então hoje eu vejo assim que quando eu dou aula para todas as áreas, né? E é muito bom ter essa interação dentro da profissão, porque tu vê assim que cada um dá um pouco de si e recebe em troca, né? Então nós como profissionais da odontologia, a gente tem muito conhecimento de cabeça e pescoço, né? Então não é só dentro da boca, a gente foi treinado para ser responsável pela cabeça e pelo pescoço. Aí tu vai trabalhar com o pessoal da área da biologia, que sabe muito anatomia e que agrega também nessa questão da estética, anatomia com estética, com fisiologia. Então, cada um vai dando um pouquinho de si. A área da farmácia, Sim. que sabe muito da parte de cosmecêuticos, de medicação, né? E a área da enfermagem, que hoje a gente trabalha com cirurgia e reparo, né, e acompanhamento de pós-operatório. Então, com certeza, a gente somando o conhecimento e tentando entender que isso é o que vai fazer a gente mais completo, vai fazer a gente crescer como pessoa e como um bom profissional, não tem um limite, né? Nunca vai ter um limite. Eu acho que enquanto a gente estiver vivo, a gente vai estar mudando, né? Isso que é Então, importante, assim, né? eu sou apaixonada por estar sempre buscando coisas novas e tentando entender o porquê das coisas também, né, Vanessa? Que é importante, né? Isso que eu acho que é o grande diferencial, ainda mais da tua escola, é exatamente isso. Não é só o ensinar por ensinar, mas é realmente assim, fazer a pessoa pensar o porquê daquilo. E eu acho que esse é todo o diferencial da tua escola. É Então, também, verdade. quem estiver nos assistindo, for da área da saúde, está pensando em ir para a área de estética, já tá, A já gente está depois. trabalhando, que eu acho também extremamente importante, né? Porque eu acho que como são coisas novas em toda a parte da estética, o medo que se tem é de fazer alguma coisa errada, né? De não ter o entendimento daquilo ali. E que é o mais importante de fato mesmo, né? Então é a gente entender que se a gente sabe o que está fazendo, a gente não tem risco, né? E isso é legal, porque a gente acaba atendendo com poucas pessoas, né? Eu tenho essa característica que eu gosto mesmo de botar a mão na mão da pessoa para tirar esse pavor, esse medo, que com certeza, quando tu tá bem qualificado, quando tu busca de tudo um pouco, tu não tem medo de errar, né? Tu tá ali sabendo exatamente aquilo que tu tá fazendo, o propósito que tu tem ali para ser um excelente profissional. Isso é o mais importante, né? Essa confiança, o saber o que tu realmente está fazendo ali na hora é um diferencial que com certeza vai dar o sucesso, né, no procedimento que está sendo realizado. Então, assim, nós estamos caminhando já para o finalzinho do programa. Então, qual é o recado que tu deixa para quem está nos assistindo, que está pensando em fazer essa transição, ou mudar completamente a sua carreira, ou mesmo fazer uma transição de uma especialização dentro da sua própria área? Eu acho que tem um ponto que é bem importante, que é o preparo, sabe, Vanessa?
Eu acho que nada tem que ser feito na impulsividade, porque às vezes, como a gente estava falando, esse burnout faz com que as pessoas chutem o balde, se apavorem e aí se jogam no nada e não sabem aonde estão e nem para onde vão, né? Então eu acredito que assim a gente tem que fazer uma construção de ideia, né? Eu sempre tive muito isso, assim, eu sempre projetei alguma coisa, que nem eu te falei, de ser professora num futuro, e, obviamente, que aquilo ali vai se construindo, a gente vai caindo dentro da vida da gente coisas que nos levam para fazer isso organizado, né? Porque eu acho que não dá para a gente se apavorar, dizer, estou infeliz e vou começar tudo de novo, porque acaba a gente também ficando mais inseguro, né? Então, é importante, né? Tentar sempre estar se manifestando, tentando entender se tu tá bem, se tu tá feliz, é o que tu gosta de fazer, né? Tu tá fazendo porque tem obrigação ou porque faz parte da tua vida no conjunto, né? É. Acho que é isso aí. É importante mesmo. O mercado se transforma, a gente se transforma, e é importante a gente sempre buscar se sentir melhor dentro da sua profissão. É o nosso dia a dia, não adianta, né? A gente tem que buscar a nossa realização, seja na nossa própria carreira, na nossa própria profissão, ou numa nova profissão, por que não arriscar? Bom, vou agradecendo a sua presença aqui com a Eu gente. que agradeço. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre os cursos na Escola Boutique, E isso a gente deixou ali o nosso arroba do Instagram, e ali sempre tá toda a nossa rotina da escola. E pode chamar que a gente pega na mão mesmo, eu respondo. A gente tem a nossa equipe lá que está sempre pronta para acompanhar os alunos. isso é muito importante. Então, quem quiser fazer essa transição de carreira dentro da área da estética já sabe quem procurar, a Escola Boutique da doutora Ana Furtado. Bom, lembrando então, o nosso programa inédito vai sempre ao ar aos domingos, às 20 horas e 30 minutos. Nós vamos agradecendo o patrocínio de Sicredi, Sicredi Origens RS. Sicredi é ter com quem contar. O apoio de Shopping Total a todo momento presente há mais de 20 anos. A Home 7.200, originalidade, tem tudo lá para sua casa e Ambientalize. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero vocês até o próximo domingo. Tchau!